Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Clube do Livro Dias Melhores. Como é que você está, clubista? Tudo certinho para 2024. Estamos iniciando aqui a nossa segunda temporada do Clube do Livro. Iniciamos ano passado, estreamos ali em meados de fevereiro, março, nossa primeira temporada do Clube do Livro Dias Melhores e estamos dando continuidade ao nosso queridíssimo, maravilhosíssimo, amabilíssimo Clube do Livro Dias Melhores. E para este ano nós temos assim livros magníficos. E o primeiro deles, já para chegar com os dois pés no meio do peito, é este livrinho maravilhoso que está nas minhas mãos, do Hermann Hesse, Demian. Então, é um livrinho maravilhoso. E antes de a gente começar aqui a apresentação da obra, hoje, neste episódio, eu vou fazer uma apresentação e eu vou pontuar 3 personagens para você pensar um pouquinho acerca deles. E antes da gente começar a apresentação da obra, gostaria de lembrar você a se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e dar o like, dar o gostinho. Se você ainda não deu aí o joinha, isso faz com que a gente alcance mais pessoas e que essa mensagem aqui do Demian alcance outras pessoas. Se esse vídeo fizer você lembrar de alguém que precise receber esse vídeo, também compartilhe, né, e envie esse vídeo para esta pessoa que está precisando. Tá bom? Então vamos, sem mais delongas, fazer a apresentação aqui da obra. Né? Então a gente tem aqui um romance de formação, como a gente diz em literatura, que vai nos apresentar a formação de personalidade do personagem. Então, todo romance de formação, ele nos apresenta essa trajetória, essa jornada, essa travessia de formação de personalidade de um personagem. E aqui nós temos um personagem principal, que não é o Demian, né? É o Emil Sinclair, e nós vamos acompanhá-lo nesse processo de formação de personalidade. E aqui a gente tem vários elementos de psicologia que eu vou pontuar no decorrer dos nossos encontros acerca deste livrinho magnífico chamado Demian. Esse livro é um livro que tem que ter cuidado na hora de ler, porque senão tu começa a pintar as páginas inteiras de tantas frases, né, de tantos pensamentos, de tantas reflexões profundas, tantos insights que esse livro acaba proporcionando. Eu, durante a leitura, você pode observar aqui, durante a leitura eu fiz algumas marcações e eu uso sempre o post-it ali para escrever uma observação, né, para conversar ali com o autor. Eu sempre faço isso. E nossa, velho, eu fui lendo o livro e tinha que ter cuidado, porque quase a cada página eu queria pintar tudinho. Eu queria grifar tudo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Mas é um livro que vai te proporcionar ali inúmeras reflexões, porque como é um romance de formação, então ele vai gerar eco na nossa personalidade, porque ele vai falar dos elementos da alma humana. E eu tenho certeza que alguma coisa vai reverberar dentro de você à medida que você for lendo este livro. Então, uma frase muito conhecida do livro é: quem quiser nascer tem que destruir o mundo. Isso daqui talvez seja o resumo da obra, da ideia principal da obra. Quem quiser nascer tem que destruir o mundo. E nesse processo, o Demian, né, que é o nome do livro e um dos personagens aqui do livro, o Demian vai ser o provocador. Ele vai ser um provocador do Emil Sinclair nessa jornada de nascer e nessa jornada de destruir o mundo. Que mundo é esse que o Emil Sinclair vai precisar destruir? É isso que a gente vai acompanhar durante toda a nossa jornada de leitura e de acompanhamento desse livrinho maravilhoso. Então, Demian, ele vai relatar, né, ele vai acompanhar a história do Emil Sinclair. E o Emil Sinclair, ele vai relatar, né, a sua própria história. E ele vai, né, nos dizer os processos que ele passou para poder crescer, para poder descobrir-se a si mesmo. E aí, para ele
crescer, para ele destruir esse mundo que nós vamos falar daqui a pouquinho, ele vai precisar lidar com as suas ambivalências. Então, toda a formação de personalidade, toda pessoa que deseja ser um eu no mundo, precisa lidar com as suas ambivalências. A pessoa madura, como dizemos em psicologia, é a pessoa que percebe que tem ambivalências. Eu já falei aqui no Clube do Livro algumas vezes que toda cisão de objeto, ou seja, uma pessoa é totalmente boa ou uma pessoa é totalmente má, essa perspectiva, essa cisão de objeto, né, de um lado é o positivo, de um lado é somente o bem, do outro lado é somente o mal, essa quebra da realidade é um olhar imaturo sobre a mesma. Então, o Sinclair, ele vai trabalhar essa luta e essa perspectiva de conseguir lidar com esses dois mundos e os seus conflitos, com as suas ambivalências. Então, a gente começa a acompanhar aqui a narrativa do Sinclair a partir da sua infância e o processo que ele vai traçando até ali a sua adolescência, até terminar essa fase de adolescência, nós vamos acompanhar esse trajeto. E como é que o Sinclair lida com os seus dois mundos, com os seus conflitos, com essas dualidades sem fim. E nós temos exemplos, nós temos adjetivos que caracterizam isso, né? Como ele vai utilizar durante a sua narrativa. Então, ele vai dizer que existe um mundo que é claro, né? Então, tem uma claridade, e, por outro lado, tem uma escuridão, tem a dualidade da ordem, do caos, do masculino, do feminino. Então, tudo isso tem toda essa ambiguidade, a gente consegue perceber durante a leitura deste romance, a leitura deste livro. Nós temos a individualidade versus o coletivo, e nós temos tudo isso junto e misturado. E talvez, entre aspas, o pior, coexistindo dentro do peito de Sinclair. Assim como talvez essas dualidades, essas ambivalências também habitem aí dentro do teu peito. E eu digo talvez, mas eu tenho a certeza absoluta que essas dualidades habitam dentro do teu peito. Porque a alma humana, a realidade, ela é composta por essas ambivalências e não temos como escapar delas. Durante o nosso próprio processo de formação de personalidade, nós enfrentamos essas ambivalências. Nós enfrentamos essa claridade, essa escuridão. E aqui tem um conceito junguiano, né, que talvez seja o conceito de integração de personalidade, que é o conceito junguiano, que seria a gente abraçar aquelas questões que estão conscientes, que nós temos, né, consciência daquilo que acontece, e abraçar também aquilo que está ali mais no inconsciente, aquilo que muitas vezes a gente rejeita como características nossas. Então, Emil Sinclair, ele vai lidar com esses conflitos, ele vai lidar com essas crises. E essa é a grande pergunta do livro: como lidar com tudo isso? Como lidar com esse mundo? Como lidar com essa ambivalência? Como lidar com a claridade, com esse ambiente claro que é o mundo ali da casa dele, cercado por um pai, por uma mãe, tudo em ordem, família ok. Mas, por outro lado, como é que ele vai conseguir lidar com a escuridão, né, de um mundo de vícios, de um mundo de alcoolismo, de um mundo de prostituição? Como é que ele consegue equilibrar esses dois mundos? Como é que ele consegue lidar com essas ambivalências? A partir do momento que ele as percebe. E o Sinclair, ele tem uma frase aqui no livro que é fantástica, ele diz assim: a vida de todo ser humano é um caminho em direção a si mesmo. Então, o que é a vida, se não um caminho de descoberta, de autodescoberta? O que é a vida, se não esse caminho
essa jornada, essa trajetória, essa travessia em direção a si mesmo. E essa é a pergunta que movimenta esse romance, e essa é a pergunta que movimenta essa história. E talvez hoje você esteja ainda dentro dessa travessia, no meio dessa travessia. Como nós iremos falar no próximo encontro, que eu vou ler o prólogo, que é um dos prólogos mais profundos que eu já li na minha vida. Assim, é claro que eu ainda não li muitos livros na minha vida para falar assim, meu Deus, eu conheço toda a literatura mundial, então é um dos mais dos livros que eu já li, dos poucos livros que eu já li, esse prólogo de Demian, nossa, é um prólogo gostoso, é um prólogo maravilhoso. E eu vou explorar ele no nosso próximo encontro com calma, com tranquilidade, trazendo todos os elementos, ampliando a tua percepção acerca de cada frase que está escrita, está contida ali no prólogo. Então, a vida, ela é este caminho. E você talvez esteja passando por este caminho. Você esteja no meio dessa travessia de encontro consigo mesmo. E talvez você esteja apanhando na vida, talvez você está em ciclos viciosos, talvez você ainda não tenha evoluído o quanto gostaria, pelo simples fato de estar em negação com algumas ambivalências tuas, estar em negação com algumas determinações, com alguns destinos traçados. E principalmente estar em crise. Qual caminho eu devo tomar? Se dentro de mim, muitas vezes, o que faz sentido é ir para a esquerda, mas diante de tudo aquilo que eu aprendi, diante de tudo aquilo que eu vivi, diante de tudo aquilo que eu sei, que eu imagino ser correto, que eu tenho como crença, me aponta para a direita. Então, como viver com essa ambivalência? Como viver com essas questões, com essas crises? Então, a vida de todo ser humano, a minha vida, a tua vida, é um caminho em direção a si mesmo. Existem pessoas que estão mais conscientes desse caminho, existem outras pessoas que estão menos conscientes desse caminho. E eu espero que você esteja um pouquinho mais consciente desse caminho, porque dessa forma você vai conseguir chegar até a tua finalidade. E para isso eu gostaria de destacar 3 personagens que aparecem neste livrinho. 3 personagens que aparecem nesse livrinho, para ir abrindo um pouquinho a tua percepção sobre a maravilha, sobre a riqueza deste livro do Hermann Hesse. O primeiro é Sinclair, que é o nosso personagem principal. E talvez ele seja a imitação do próprio autor, né? A imitação, né? Talvez ele seja a imitação real, esteja ali mais de acordo com a biografia do autor, né? Do Hermann Hesse. Você sabe que quando um autor escreve um livro, então ele projeta muitas coisas. As suas histórias, os seus contextos, as suas crises, os seus dramas. Então o autor ele vai lá e projeta muito daquilo que ele viveu ali em seu livro, sem dúvidas alguma. Então talvez o Sinclair seja a emulação, seja a imitação real do autor. Em que sentido? Nós vamos ver ali um Sinclair com uma dificuldade de adaptabilidade em relação ao mundo cotidiano. Então ele vem de uma família estruturada, ali com boas posses, mora numa boa casa, só que ele tem meio que uma dificuldade de se adaptar, seja à escola, né, seja aos ambientes que ele frequenta, então ele tem uma estranheza ali, uma dificuldade de adaptação em relação ao mundo cotidiano, ao mundo que o cerca. E talvez você esteja passando por essa situação. Talvez no teu contexto, no teu mundo, hoje você se sinta um estranho naquele lugar. Talvez hoje você se sinta um estranho dentro da tua própria casa. Talvez você se sinta um estranho dentro do teu próprio ninho. E isso a gente consegue perceber muito claramente a partir dos dramas do Sinclair.
Então, é um personagem que mostra para a gente essa inadaptabilidade ao seu próprio mundo cotidiano, ao seu próprio contexto. Eu mesmo já me senti assim dentro do meu processo de formação. Adolescência, então, isso aparece de maneira marcada, isso aparece de maneira bem característica. Hoje, eu já me adapto muito bem ao meu próprio mundo cotidiano, mas teve uma época na minha vida em que eu era completamente inadaptável, e para eu me adaptar, eu tinha várias crises, vários dramas. E talvez hoje você esteja passando por isso, você se sinta um estranho. Eu não sei se a tua fase do teu ciclo vital é a adolescência, talvez você já esteja na fase adulta, mas talvez você ainda tenha essa característica psicológica e existencial de inadaptabilidade em relação ao mundo cotidiano. Se você se sente assim, desta forma, se você se percebe estranho dessa forma, então comece a perceber os movimentos de Sinclair e todo o seu arco narrativo. O segundo personagem que eu gostaria de destacar aqui é Demian, que é o título do livro. E Demian talvez seja, para o autor, a sua imagem ideal, ou seja, uma pessoa decidida, ele é decisivo, ele é um homem de destino. Então ele conduz Sinclair nesse processo de descoberta. Demian aparece em situações pontuais na vida de Emil Sinclair e o conduz e muito nesse processo de descoberta. Nesse processo ali de sua formação de personalidade. E Demian é um homem de destino, já que ele é muito sensível à vida, já que ele vai abraçando as suas ambivalências, já que ele vai tendo toda a consciência de suas ambivalências e ele vai, a partir daí, guiando outras pessoas. Guiando outras pessoas. E como é descrito ali no livro, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa simbologia, ele vai guiando Sinclair nesse processo, né? Porque Sinclair tem ali o sinal de Caim, tem a marca de Caim, assim como Demian, né? Então esse homem de destino, olha só que palavra forte, né? Um homem decisivo, uma pessoa, um jovem decisivo, decidido, ele tem consciência, né, de toda a sua ascendência, ele tem consciência de sua história, ele tem consciência de seus destinos biológicos, psicológicos, sociais, e a partir desses destinos ele começa a ter posições com sentido, ele começa a caminhar em uma vida e ele vai se tornando uma personalidade real, um homem vivo, existencialmente pleno de sentido. E a gente vai percebendo essa trajetória e percebendo como o Demian vai guiando o Sinclair nesse processo todo. E talvez você ainda não seja uma pessoa decidida, talvez você ainda não seja uma pessoa, um homem ou uma mulher de destino. Talvez você ainda lute contra a realidade, talvez você ainda rejeite muitas coisas dentro de você, as suas ambivalências, como eu estava falando anteriormente. Talvez hoje você ainda tenha essa resistência muito grande. E muitas vezes, por conta disso, você ainda é fragmentado, você ainda não é uma pessoa inteira. E isso torna, infelizmente, você uma pessoa frágil. E o terceiro e último personagem que eu gostaria de observar e pontuar nessa apresentação da obra, nesse nosso 25º encontro aqui do Clube do Livro, nosso primeiro episódio da segunda temporada, é Pistorius. Pistorius é apresentado a gente na narrativa durante o livro como uma pessoa que toca um órgão, como uma pessoa que é filho de teólogo. Ele mesmo iniciou ali o seu processo de teologia. Se não me falha a memória, ele abandona essa formação em teologia, ou eu não sei se ele conclui, mas não quer assumir nenhuma igreja ali. E Pistorius, ele é guia de outra pessoa. Só que o Pistorius, ele sofre um drama gigantesco. Ele consegue guiar os outros, mas é incapaz
incapaz de encontrar o seu próprio caminho. Ele tem um recurso gigantesco. Ele conhece a história, ele conhece o passado, ele conhece as religiões, ele estuda as religiões comparadas, ele estuda todos os seus símbolos, ele entende toda a simbólica por trás daquilo que guia toda uma sociedade, daquilo que orienta toda uma sociedade, mas ele é incapaz de encontrar o seu próprio caminho. Ele tem um drama. Qual caminho eu devo tomar? E apesar dele orientar, e apesar dele ter muitas conversas com o Sinclair, e ele ajudar o Sinclair nesse processo todo, ele é um saudosista. Ele volta muito ao passado, numa tentativa de se agarrar àquilo que é seguro lá atrás, de historicidade humana, de história da vida humana, de toda a sociedade humana, como se fosse uma tentativa de acalmar a sua angústia, o seu vazio, a sua desorientação. E muitas vezes nesse mundo de internet nós temos coaches. Nada, né? Nada contra os coaches, mas nós temos coaches que guiam a vida de outras pessoas, mas não conseguem encontrar o seu próprio caminho. Nós temos pessoas dando conselhos, muitas vozes, muitas pessoas falando, mas é aquele famoso ditado: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Porque aquilo que eu faço é somente desorientação, perda, vazio, angústia. Mas aquilo que eu digo, as minhas palavras vazias, aparentemente, tem uma aparência de orientação. E talvez o maior desafio dentro de uma formação de personalidade, que é o tema geral do nosso livro, seja a pessoa se tornar alguém, se tornar uma pessoa real, se tornar uma personalidade real, ou seja, ter uma autoridade diante daquilo que ela fala, diante daquilo que ela vive, porque a autoridade é quando eu encurto aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo. Então, quanto mais autoridade eu tenho, mais eu aproximo a minha fala da minha própria vida. E esse personagem, ele nos revela esse drama. Nós temos falado muito, nós temos postado muito e temos vivido pouco. Nossas postagens estão tão distantes de quem realmente somos e acabamos por retratar vidas vazias e vidas sem sentido. Por isso, a leitura deste livro é impactante, é profunda, é reflexiva. Quando eu terminei a última página e eu fechei, aquela história ficou remoendo dentro do meu peito. E eu fiquei pensando nela alguns bons dias. E vira e mexe, eu resgato alguma frase. E por isso eu decidi trazê-la até aqui no nosso Clube do Livro. E eu espero que esses personagens e outros mais, e toda a textura dessa narrativa fantástica, que é Demian, possa te ajudar no teu próprio processo de formação de personalidade. Então vem junto comigo e acompanhe todo esse diálogo, toda essa narrativa nos próximos encontros do Clube do Livro. Beijinhos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.